Vamos resolver essa questão. Determine o valor aproximado de f de 0,3 usando todos os pontos tabelados e a interpolação de Newton. Então, vamos ver quantos pontos nós temos. O x vai de 0 a 4, são 5 pontos. Esses são os valores de x e esses são os valores de y. Para nós podermos calcular a diferença dividida, nós vamos ter que montar algumas colunas aqui. A primeira coluna é a diferença dividida de primeira ordem, que é equivalente à primeira derivada. Então, um exemplo, se a função são 5 linhas, a diferença dividida de primeira ordem são 4 linhas. Então, aqui estão as expressões para calcular cada um desses valores. Esse primeiro valor é calculado por essa função. Então, para calcular esse valor, a diferença dividida de primeira ordem, eu vou usar o f de x1, tá bem aqui, menos, eu estou calculando esse menos esse, o f de x0, muito bem, f de x1 menos o f de x0, dividido por quem? x1 menos x0, o x1 menos x0, fazendo essa conta, eu vou obter 0,24. Para calcular esse valor aqui, eu vou calcular esse rapaz. É o f de x2, para calcular esse valor aqui, é o f de x2 menos o f de x1. O f de x1 é o f de x, para calcular esse valor, é o f de x2 menos o f de x1. Dividido por quem? x2 menos x1. x2 menos x1. A derivada, a diferença de primeira ordem é basicamente os consecutivos. Esse valor aqui é por essa expressão. É o f de x3, eu estou bem aqui, eu quero calcular isso, está na direção do 2. Então eu pego o próximo, o f de x3 menos o f de x2. O f de x3 menos o f de x2. Eu estou calculando isso aqui. Então o x vai ser o x3 menos o x2. Está bem aqui, fazendo essa conta, eu determino esse valor aqui. Para calcular esse valor que está na direção do 3, eu vou pegar o f de x4, que é a próxima linha, menos essa linha, f de x3. f de x4 menos f de x3, dividido por quem? Por x4 menos x3. Fazendo essas continhas, eu obtenho esse valor. Então, eu tenho a função, a derivada é a diferença de primeira ordem. Agora vamos calcular a diferença de segunda ordem. Sempre que a gente aumenta uma coluna, diminui um elemento. Então, aqui eu tenho 4 elementos, o próximo só vai ter 3 elementos. Perfeito? Essas são as 3 expressões para calcular esses 3 valores. Esse aqui vai ser esse aqui. Sempre que eu quero a diferença de segunda ordem, é a da coluna anterior, sempre a diferença da linha posterior menos a linha anterior. Então, a diferença dividida de primeira ordem na linha 1, dividido pela diferença de primeira ordem na linha 0. Só que, como é segunda ordem, eu pulo um elemento aqui no x. Eu pego x4, tá? Desculpa, x na linha 2 menos x na linha 0. X na linha 2 menos x na linha 0. Se eu fizer essas contas, esse menos esse, dividido por esse menos esse, e obtenho esse valor aqui. Para calcular esse valor aqui, está aqui a equação. Eu vou pegar quem? Na linha anterior, a diferença de linhas na coluna. A linha posterior menos a anterior, que é a diferença dividida de primeira ordem. Esse menos esse, para calcular. Dividido por quem? x3 menos x1. Eu dou o salto de um termo. Tá? E calculo isso aqui. Para calcular esse termo, está aqui a expressão, é quem? A linha posterior menos a linha atual, x, diferença dividida de primeira ordem, aqui, dividido por essa diferença de primeira ordem aqui. Dividido pelo x, por uma casa, que é de segunda ordem. Então, fica esse x na linha 4, dividido por menos esse x na linha 2. Então, fica, esse valor é esse menos esse, dividido por esse menos esse. Muito bem. Então, aqui eu montei a diferença dividida de segunda ordem.
eu vou ter que montar a diferença dividida de primeira ordem. Então, quando a vez que nascer uma coluna, diminui um termo. A próxima só vai ter dois termos. Então, esse primeiro termo vai ser determinado por essa equação e esse segundo termo por essa equação. Essa aqui é sempre a diferença de duas linhas, a linha posterior e a linha atual. Então, esse cara é esse valor menos esse valor, que está expresso aqui em cima, dividido por quem? Eu vou pular duas linhas. Então, vai ser x na linha 3 menos x na linha 0. Pulo dois valores de x. Então, eu pego esse menos esse dividido por quem? Esse menos esse. E dá esse valor. Esse valor aqui é quem? Eu vou pegar aqui na coluna anterior, esse menos esse dividido por quem? Sigo a linha, pulo duas casas, esse x menos esse x. E eu calculo esse valor. Então, eu já calculei a diferença dividida de terceira ordem. Agora, eu vou finalizar aqui, só tem dois termos, o próximo só vai ter um termo, que é a diferença dividida de quarta ordem. Como é que eu calculo? Com essa expressão, ficaria quem? Esse menos esse dividido por quem? Vou pular três termos. Esse menos esse. Então, para determinar isso, é esse menos esse dividido por, pula três termos. 1, 2, 3, esse menos esse. E aí eu encontro esse valor. Muito bem. Com isso que eu já montei todas as colunas com as diferenças divididas que são possíveis com os dados, eu vou montar a fórmula de interpolação de Newton, que é dado por essa expressão. O valor de f de x1, que é esse rapazinho aqui. E aí, a partir daqui, eu vou ter essa função, que é a diferença dividida por esse produtório, tá? Então, bora entender. O x aqui no nosso caso, então vai ficar f de x1. A diferença dividida de primeira ordem aqui, esse produtório vai de 0 a 1. Então, vai ficar x menos x0. Porque o i aqui é 1. 1 menos 1, 0. Então, só tem um termo, que multiplica a diferença dividida de primeira ordem, mais a diferença dividida de segunda ordem. O i aqui é 2. 2 menos 1 dá 1. Então, ele vai 0 e 1. São dois termos. Vai ficar x menos 0, x menos 1. Que multiplica a diferença dividida de segunda ordem. A diferença dividida de terceira ordem, o i é 3. O i é 3. Então, 3 menos 1, 2. A diferença dividida é 3. Então, vai ficar a diferença dividida de terceira ordem, 3 menos 1, 2. Então, ele vai ficar o 0, o 1 e o 2. Então, ele vai x0, x menos x1, x menos x2. Agora, ele vai pegar a diferença dividida de quarta ordem, que está aqui. O i é 4. Então, 4 menos 1, 3. Então, tu vai ter x menos 0, x menos 1, x menos 2, x menos 3. Só não tem x menos 4, que é algo de quarta ordem. Então, essa aqui é essa fórmula, só que ela é aberta. Então, nós vamos substituir esses valores. Um exemplo, f de x é esse cara bem aqui, que é a função. Onde está x0 aqui? Onde está x0? X0 é quanto? 0,0. Onde está x1? Eu vou botar 0,2. Aonde está x2? Vai ser 0,4. Aonde está x3? Vai ser 0,6. Derivada de primeira ordem, né? Eu vou pegar, aqui está a função, tá? A diferença de primeira ordem está aqui. A diferença de segunda ordem está aqui. A diferença de terceira ordem está aqui. E a diferença de quarta ordem está aqui. Pegando esses valores aqui e substituindo os valores de x, e como eu quero o valor de x igual a 3, então onde está o x, que é esse cara bem aqui, ó, esse x
esse X, esse X, esse X, esse e esse. Onde está esse X eu vou botar quanto? 0,3. E aí eu vou substituir e fazer essas contas. Vai dar 0,1170. Tá legal? Então a gente vai tentar fazer, monta essa substituição e vamos fazer essa conta na calculadora. Eu vou disponibilizar, está disponibilizado lá na sala do Google, um link para um programinha onde você vai ter exatamente aquela planilha e já o cálculo desse rapazinho aqui, bem aqui aberto, o cálculo dele, tá? Para que você possa conferir o seu resultado, para ver se não errou alguma coisa na calculadora, tá? Se você não pegar na sala, você pode pegar nesse link aqui, que é o do grupo de pesquisa, ou mesmo no grupo, no site, no meu, de como professor, tá? Está disponibilizado isso em Python. Muito bem. Então, até o próximo vídeo.